uma mãe estaria disposta a ir pelo seu filho? Será que o julgamento das pessoas são válidos? Uma mãe sempre está disposta a fazer tudo pelo seu filho. Quando ela ama, nada mais pode parar. Mas existe um limite. E esse limite, mesmo que você vá fazer por amor, não pode cruzar as barreiras. Existe um limite para tudo na vida. E meus irmãos, a carta psicografada de hoje é sobre isso. Mas eu também quero dizer a você que tem o seu ente querido que já desencarnou. Você sonha com uma notícia, sonha com uma carta psicografada. Aqui no nosso canal, a gente tem o projeto Cartas Psicografadas para Todos. Você coloca aqui nos comentários o nome completo do seu ente querido e a data de nascimento. A gente está sempre colocando nas rodas de orações. Caso esse espírito queira se comunicar, entraremos em contato com você e teremos também que pedir a sua permissão para compartilhar aqui no canal. Por isso, meu irmão, quero que você saiba que estamos diariamente para poder aproximar você cada vez mais da espiritualidade. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações. Diariamente estaremos com vocês por aqui. Este é o nosso segundo canal. Para você que não conhece nosso outro canal, ele se chama Cartas Psicografadas. Ele é o nosso primeiro canal na plataforma do YouTube. Decidimos criar este para expandir cada vez mais a espiritualidade e levar esse amor para dentro da casa de mais pessoas e mostrar para elas que a vida, ela só termina aqui, quando o nosso corpo cessa suas funções e a gente retorna para o plano espiritual. Hoje, com a permissão de Deus e dos espíritos, inicio mais uma carta psicografada. Olá, eu sou alguém que me envergonho pelo que eu fiz, mas no momento que fiz, achei que estava fazendo por amor, mas Deus deve me perdoar por isso. Esse era meu pensamento. Deus precisa entender que não está dando mais, não aguento mais e quero estar ao lado dela. Eu tive uma filha. Logo no primeiro mês de vida, me disseram que ela tinha alguns problemas de saúde que precisava eu fazer acompanhamento médico com ela sempre. Quase que me esqueço. Me chamo Nathalie. Desencarnei em 2006. Me sinto até envergonhada em dizer que desencarnei, mas logo explicarei para vocês o porquê disso. Minha filha, no primeiro mês de vida, foi percebido algumas alterações nos seus resultados. Os exames que haviam realizado dela tinham dado algumas alterações. Os médicos disseram que precisariam fazer mais exames e eu precisaria retornar com ela outras vezes no hospital, fazer um acompanhamento periódico com ela. Percebi que minha filha estava anêmica. Ficamos uma semana internada no hospital até que essa anemia dela fosse curada. Retornamos para nossa casa. No dia seguinte, minha filha estava com muita dificuldade de respirar. Fomos para o hospital. Descobrimos que minha filha estava com pneumonia. Pensei, não é possível. Logo que saímos daqui, estava tudo bem. Passou-se 24 horas, eu volto com a minha filha com outro problema. Minha filha ficou mais um período internada naquele hospital. Ao sairmos de lá, fui orando a Deus para que não voltássemos mais para aquele lugar. Minha filha começou a ter febre alta. Minha filha parecia estar com muita dificuldade de respirar ainda. Corri novamente com ela para o hospital. Lá, foi realizada uma bateria de exames. Descobriram que minha filha estava com uma infecção. Eu disse que não era possível. Eu havia saído daquele hospital por 2 vezes num período muito curto. Não consigo passar nem 2 dias seguidos com minha filha em casa. Os médicos disseram que precisavam analisar o que estava acontecendo com ela então. Verificaram que minha filha tinha uma condição genética muito complicada, onde ela não podia estar exposta a quase nada que ela poderia pegar qualquer tipo de doença. Não me recordo muito bem. Me explicaram tudo. Mas a minha preocupação era tão grande com a minha filha que eu não conseguia nem escutar o que os médicos estavam dizendo. Eu olhava para ela e não conseguia acreditar que minha filha podia estar tendo um problema atrás do outro. Disse que talvez poderia ser o hospital. Ouvia muitas pessoas dizendo que a gente entra no hospital com um problema e acaba saindo com outro. Acho que o problema realmente é o hospital. Vou embora.
Os médicos não queriam deixar eu sair. Eu disse que iria, e eles novamente disseram que eu não podia sair. Eu disse que iria embora de qualquer jeito. Me fizeram assinar um papel e eu decidi levar a minha filha embora. Vou cuidar dela da melhor maneira possível. Fui com ela para casa, tratei o que parecia ser um resfriado com as medicações que eu vi na internet. A prescrição médica não existia, existia apenas eu, que olhava na internet e tentava encontrar um remédio para os sintomas dela. Fui diagnosticando ela da minha maneira. Minha filha foi tomando a medicação, não suportou. Depois de 4 dias, minha filha parou de respirar. Corri com ela para o hospital, mas nada mais poderia ser feito. Minha filha teve uma parada respiratória e não conseguiu sobreviver. A dificuldade que eu tinha de entender o que estava realmente acontecendo com a minha filha talvez tenha levado ela para este caminho. Entrei numa depressão profunda. Queria minha filha de volta. Estava tão triste com o acontecido. Pela minha cabeça também vinha a imagem e lembranças, e às vezes uma voz. E essa voz dizia: sua filha morreu por sua culpa. Você foi negligente. Quis cuidar da sua filha em casa? Olha aí, você matou a sua filha. Eu ouvia muito aquelas vozes dentro da minha cabeça. Tentava melhorar, tentava continuar vivendo a minha vida, mas cada dia que passava ia ficando mais difícil. As pessoas sempre diziam para mim: o tempo cura tudo, com o tempo você vai melhorar. Mas nunca melhorava. O pai da minha filha já havia me abandonado durante a gravidez, não quis nem saber dela. Eu tinha que tomar todas as decisões sozinhas. Tomei a decisão errada. Eu deveria ter levado realmente para o hospital. Deveria ter ficado com ela internada por lá. Mas a minha vontade de querer ter a minha filha e não aceitar o diagnóstico deles de que minha filha não poderia estar exposta a nada, eu não podia. Eu queria ter a minha filha nos meus braços. Eu me apegava demais àquela menina. Ela sempre foi tudo na minha vida. Passamos pouco tempo juntos, mas foi uma vida feliz que eu tive ao lado de minha filha. Parecia que a minha vida era incompleta antes de tê-la nos meus braços. Eu me tornei mãe, alguém que estava disposta a tudo pela minha filha, disposta a querer estar ao lado dela a qualquer custo. Me lembro que um dia estava vendo uma notícia na TV e lá estava dizendo que algumas pessoas acreditavam na vida após a morte. Diziam que se a gente morre, a gente reencontra aqueles que já haviam partido. Decidi então que queria encontrar com minha filha. Não sabia como fazer, mas então decidi fazer da maneira mais fácil que eu podia achar. Juntei um monte de medicamentos, me tranquei dentro de casa e tomei aquilo com vinho. Eu tinha uma garrafa de vinho em casa. Decidi tomar todos aqueles comprimidos com vinho. Comecei a ficar tonta. E quanto mais comprimidos que eu achava dentro de casa, eu começava a ingerir. Desmaiei. Fiquei jogada naquele chão. Acordei novamente. Minha barriga doía demais. Tentava me levantar, não conseguia. Clamei por ajuda. Precisava que alguém me ajudasse. Não estava aguentando. Foi uma dor e um sofrimento muito grande. Queria pegar o telefone, ligar para um médico. Preciso de ajuda. Pelo amor de Deus, não estou aguentando mais. Acho que passaram-se meia hora. Novamente vinha desmaiar. Acordei novamente e as dores persistiam. Aquilo já estava ficando insustentável. Eu não conseguia chamar ninguém. Não conseguia chegar até a porta e sair daquela casa e pedir por ajuda. Pedir que alguém me ajudasse. Me levem para um hospital. Não dava. Eu já havia desencarnado e a dor havia continuado dentro de mim. Fazia algum período onde eu fiquei revivendo os mesmos momentos. Talvez eu pudesse entender isso se eu tivesse entendido mais sobre o que as pessoas estavam falando naquele dia, sobre a vida após a morte, a desencarnação, sair do corpo e continuar vivendo. Isso eu queria viver. Queria muito que isso fosse uma realidade naquele momento. Quando eu entendi que estava repetindo todos os dias o mesmo dia, o mesmo fato, o mesmo acontecimento,
Alguns espíritos vieram até mim, sorriram e disseram que já era hora de eu entender o que estava acontecendo. Eles se divertiram muito, mas é chegada a hora de você ir realmente para o lugar que te espera. Me explicaram que eu havia morrido, mas o corpo morre, a nossa alma permanece viva. Naquele momento, vi que eu realmente consegui o que eu queria e estava certa. Eu realmente podia morrer e continuar viva, reencontrar novamente minha filha. Disse que queria que eles me levassem até ela. Como eu faço para chegar até lá? Até lá, você vai para outro lugar. Calma, primeiro você vai passar para um lugar. Lá, talvez você vá encontrar sua filha mais tarde. Fui com eles, mas estava tão aliviada que eu fiquei tranquila. Disse que finalmente iria ver a minha filha. Estava preparada para poder segurá-la nos braços novamente, mas não foi isso. Fui enviada para o Vale dos Suicidas. Lá, conheci realmente o que é uma dor, o que é o sofrimento. Lá, passei por muitas coisas terríveis. Eu julguei muito Deus. Disse para ele que não era justo. Não era justo que ele tivesse feito aquilo comigo. Tirei a minha vida porque não aguentava mais viver sem a minha filha. Será que existe um ato de amor mais bonito do que esse? Tirar a minha vida pela minha própria filha, o meu sangue pelo dela? Por muito tempo eu pensei dessa maneira, e pensando assim, foi o que me fez permanecer por mais tempo ainda no umbral. Lá, o Vale dos Suicidas, aonde tinha outros suicidas também. Era um tormento, espíritos que viviam revivendo a mesma situação, o mesmo fato, a mesma noite, o mesmo dia que acabaram tirando a própria vida. E tinha outros espíritos que parecia que se alimentavam daquele momento, que gostavam do que estavam vendo. Eu só queria sair dali, queria ver a minha filha. Já estava completamente desgostosa da vida que me restou. Acho que não tem mais jeito, mas até entendi. Acho que Deus estava certo. Não deveria ter tirado a minha vida. Deveria sim ter continuado vivendo a vida que Deus me deu, até que no dia de minha morte eu pudesse reencontrar a minha filha, segurá-la nos braços mais uma vez. Talvez esse deva ser o certo. Deveria ter feito isso. Me perdoa, Deus. Cometi esse erro e hoje estou aqui e vou ficar para o resto da minha vida nesse lugar. Talvez essa realmente seja a minha punição para ter feito o que eu fiz. Foi abominável o que eu fiz. Não deveria ter tirado a minha vida. Me remoí por algum tempo assim. Já se passava uma semana desde esse dia. Não rezava mais, não orava, não implorava pela minha salvação e muito menos por ver a minha filha. Eu não falava mais nada, mas alguém apareceu. Eles estavam tão limpos, tinham água, me deram um pouco e perguntaram: "Oi, tá tudo bem com você?" Disse que sim. Eles me perguntaram: "Por que você está aqui? Você sabe o porquê está aqui?" Disse que sim. Disse que cometi um erro. Tirei a minha própria vida na intenção de rever a minha filha, acreditando que eu estava fazendo a coisa certa, mas entendi que não. Deveria ter vivido a minha vida até o final e depois sim, quem sabe, Deus me desse a permissão de poder ficar mais um tempo com a minha filha. Eles olharam para mim, disseram: "Beba mais um pouco." Bebi. Estava tão agradável. Aquela água estava tão limpa e já fazia tempo que eu não via algo tão claro como aquela água. As minhas vestes estavam imundas. Desde o primeiro dia que cheguei até ali, nada mais me foi oferecido para poder trocar. Não havia me banhado mais. Fiquei preso ali, naquele mundo tão sinistro, um mundo tão obscuro, onde o medo e a dor são o que alimentam e deixam ele de pé. Eu sou muito feliz por aqueles espíritos terem aparecido por lá. Foi os primeiros espíritos que eu vi que estavam limpos, não estavam com tanta lama pelo seu corpo, não estavam presos a uma escuridão dentro deles. Eu tive muita sorte daqueles espíritos terem passado por ali. Não sei se esse era o plano de Deus, se era o plano deles de me resgatar, mas naquele dia
eu e mais alguns outros espíritos fomos levados para outro lugar. Esse lugar que chamavam de colônia espiritual. Lá chamavam de São Francisco. A colônia de São Francisco ficava bem pertinho da colônia de São Cristóvão. Era tudo muito bonito, tudo cheio de flores, limpo, as casas, as árvores tinham folhas. Folhas. Aonde eu estava, as árvores não tinham folhas nenhuma. Os pássaros, os animais ali eram diferentes. Eu nunca havia visto nenhum animal daquele, nem quando eu vivia no plano carnal. Eram animais diferentes. Acho que de raças que a gente não pode nem descrever. É tudo muito terrível. É uma dor e um sofrimento muito grande para quem passa por lá. Algumas equipes saem em resgate. Sempre estão por lá. Estou treinando e logo estarei preparada também. Vou trabalhar saindo em excursão ao umbral para poder resgatar espíritos que realmente se arrependeram dos seus pecados. Eu acho muito lindo esse trabalho, mas também é muito perigoso. Espíritos do mal não querem que você vá até lá resgatar os outros. Por isso, às vezes há uma luta espiritual muito grande para que aquilo não aconteça. Mas a força e a pureza daqui é maior do que de lá. O nosso poder é maior do que o poder que eles têm. Nós temos a força de Deus ao nosso lado e estamos sempre prontos para poder ir até lá e resgatar aqueles que estão ali sem motivo nenhum mais, que já se arrependeram e que precisam vir para cá. O espírito não consegue achar o caminho sozinho das colônias espirituais. É necessário que os espíritos daqui façam uma excursão até o umbral para poder resgatar aquele espírito que precisa de resgate. Alguns têm que ir para o hospital. Esse hospital que não trata do corpo, e sim da sua alma. Obrigado e até mais.